Sexta-feira, foram 5 horas esperando para resolver o nosso dia em 14 minutos no dólar e em 10 minutos no índice. É muito foda isso. Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um Diário de Trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice. Eu até destacar aqui o candle diário dele. Até o momento, né? A gente tá falando aí de 16 horas e 30 minutos, mas até o momento é o que temos é isso daqui. E o dólar, até o momento que temos é isso daqui. Não sei se vai mudar muito não, tá? Daqui até o final do pregão, até o fechamento do mercado. Bom, o porquê que eu tô trazendo... Né, é sempre bom a gente dar um contexto, né, no tempo gráfico maior, né, no caso o diário aí dos dois ativos, pra gente ver aí como que foi aí num contexto de um time frame maior, né? Hoje, quando a gente abriu as... Bom, vamos começar aqui logo o Diário de Trade. Desde já, por favor, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva no Instagram, faz o combo todo aí, porque é o seguinte, eu tô começando a jogar praga. Se você vem aqui, consome o conteúdo e não interage, não dá um mísero like, não se inscreve no YouTube aqui, você vai ficar uma semana de stop, uma semana no meio dos calabouços do porão do inferno. Tá dado o recado, depois não vem falar que eu não avisei. Vamos começar pelo índice. Bom, resumo do índice hoje, né? Ontem tivemos aí um feriado um feriado americano, né? E nossa bolsa subiu toda serelepe, alegre aí, né? Ticaricatica-ticatá. E aí hoje os gringos, quando voltaram do lado do seu feriado, chegaram a olhar e olha aqui, vem aqui ver. Olha aqui o Brasil se achando, cara. Olha aqui. Não. Negativo, cada um no seu quadrado. E aí fizeram o crime hoje aí no Brasil. Ai, nada a ver isso, Felipe, porque foi o governo, porque foi isso, cara. Tá aí, tá o resultado. Brincadeiras à parte, né, galera? Eu até comentei com a galera que opera comigo, a galera da sala lá hoje. Eu falei assim, ó, essa alta do índice aí, toda a serelepe, na minha opinião, não queria dizer muita coisa. Por quê? Podia ser só um pullback, graficamente falando, tá? Nesse fundinho prévio aqui, tá? E além desse fundinho prévio aqui, tínhamos uma média móvel de 20 períodos, né? Empurrando esse preço para baixo, né? Ah, Felipe, mas é que aqui a 200 estava dando suporte, a 9 também. Meu chapa, não seja tão ingênuo, tá? A gente que tem um pouquinho mais de tempo de mercado, a gente já viu esse filme algumas vezes, né? Então, né, a gente tem que ir, realmente a gente tem que seguir o gráfico, né? Se tá acima da 20, a gente procura por compra, se tá abaixo, a gente vai procurar por venda, né? Isso serve para qualquer tempo gráfico, né? Mas o meu tempo gráfico de execução é os 5 minutos e os 2, né? Mas o contexto, né, macro gráfico, tá? Não é macroeconômico, não é nada disso não. Mas o contexto macro gráfico mostra pra gente que o índice vem fazendo topos mais baixos que os topos anteriores e fundos, né, topos e fundos descendentes. Então, vai ser um único mísero dia que vai virar mercado avesso? Na minha humilde opinião, não vai. Então, né, tínhamos hoje aí, né, a ressalva, né, de que talvez aí para o mercado continuar o seu processo de alta, né, ele fosse um pouco mais difícil, né, até mesmo porque hoje, né, é como se fosse uma continuação do feriado que eles têm lá, então o mercado abre no mesmo horário, mas fecha um pouco mais cedo. Mas enfim, vamos aqui. O índice, ele abriu aqui dentro dessa região que eu já tinha marcado aqui um caixotezinho no começo do dia como uma zona de atenção, né, um caixotezinho, né, não quero estar operando aqui dentro. Mas o mais interessante foi que o primeiro candle do dia aí, no gráfico de 5 minutos, o mercado ficou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ele ficou amanhã, uma hora, primeira uma hora todinha trabalhando praticamente dentro do seu caixote aqui, galera, até que ele veio e rompeu o seu caixote. Em nenhum momento, né, cogitei a possibilidade de executar uma compra. Por quê? As compras, para mim, elas tinham que vir acima dessa região, talvez me possibilitando um pivôzinho de pré-rompimento da máxima do dia anterior.
tá? Então, ou seja, não houve compra aqui no começo do pregão aqui, tá? Optamos realmente por ficar aqui aguardando o movimento, né? Até que o mercado pudesse apresentar uma oportunidade para a gente. E lembrando que aqui ele terminou aqui a parte da tarde ontem, né, com as médias cortando os preços em tudo emboladas aqui, né? Não tava nada legal aqui essa parte da tarde aqui, né? Ontem aqui. Pô, o jogo do Brasil, feriado americano, pô, ninguém ia estar aqui, né? Trabalho de corno aqui, operando, imagine só. Enfim, só que fatos da vida né? Os preços estavam se mantendo acima dessa média móvel de 20. Se está acima da média móvel de 20, meu olhar vai ficar mais atento para compras. Porém, sabendo o contexto do gráfico diário. Pode subir? Pode, mas ele pode logo esbarrar naquele fundinho prévio, média móvel de 20 do diário e paulada para baixo. Ou acontecer aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Os gringos chegaram e olharam, pô, que porra é essa daqui? Como é que deixaram o Brasil subir tanto aqui? Não, bora meter pressão nesses jovens aí. E aí a gente vem com um gráfico de 2 minutos aqui, que foi bem interessante, né? Porque a partir do momento que ele passou para baixo das suas médias móveis aqui, para mim aí a venda, o chapeuzinho de vendedor já estava na cabeça, né? E por que eu não consegui capturar essa venda aqui, mesmo fazendo a leitura que o mercado podia descacetar, tá? Porque exatamente aqui quando ele veio, rompeu, limpou, média móvel, ajuste, né? Ele rompeu, ele colocou só um candle de cor contrária aqui. Para mim, para quem me acompanha sabe que eu preciso de 2 candles de cor contrária no gráfico de 2 minutos para mim conseguir visualizar o movimento de pullback, micro pullback, claro. E aqui só teve um candle. Ah, mas esse candle quando estava em formação aqui, filho, pois é, ele estava em formação, mas ele não fechou. E eu sou bem chato mesmo. Então aqui realmente por ter um plano muito bem definido, eu optei por não realizar a venda, tá? E o mercado simplesmente descacetou. Nossa, Felipe, mas aí tu não ficou muito maluco, não ficou puto? Cara, não fiquei. Na verdade, eu fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque eu segui meu plano. Qual que eram os alvos que tínhamos para essa operação? Bom, primeiro de tudo, mais importante do que alvos, na minha opinião, dado o contexto que foi o dia de ontem, é as retrações, né? Então, já comecei o dia até trabalhando aqui com esta retração aqui do dia anterior, tá? E depois que o preço veio e perdeu a sua região de caixote aqui, galera, né? Eu peguei e projetei este movimento para baixo. E aí ele veio, deixa eu botar aqui em vermelho. Ele veio, atingiu o seu primeiro alvo rapidamente, atingiu o seu segundo alvo e atingiu o seu terceiro alvo. E em nenhum momento aqui, depois que ele acelerou na ponta da venda, quando perdeu aqui esta região de fundo, eu consegui visualizar um ponto de venda nem pelo gráfico de 2 minutos. Por quê? Porque no 5 ele já estava muito esticado. Então não adianta eu ficar me colocando em risco aí, querendo correr atrás do preço no gráfico de 2 minutos e serviu ali nada a favor da tendência. Então eu optei realmente por ficar líquido no mercado. E quando ele se aproximou da retração de 61.8 aqui, a gente tem a retração de 61.8 do dia anterior, que é a bacia das almas de qualquer tendência. E também tínhamos a média móvel de 9 do diário, que estava sempre por baixo do preço. Então, por isso que para mim aqui essa venda, ela era muito interessante, porque eu ia ter um espaço até essa média móvel de 9 do diário aqui. Mas, né, segui o plano e infelizmente fiquei de fora da operação, tá? E após isso, quando ele chegou aqui nessa região, né, na região aqui do alvo de 100%, retração de 50% do dia anterior, veio aqui no 61.8, ele até montou esse pivôzinho aqui, mas um pivô de rompimento da média móvel de 200 extremamente ascendente. Pô, puta que pariu, né? Eu não sou nenhum maluco, eu não... Porra, eu não dormi um ser racional, pensante, não acordei hoje um retardado mental para me vender assim na cara da média móvel de 200 ascendente. Então o que eu fiz? Nada a se fazer, não vou trabalhar esse rompimento aqui. Ainda comentei com a galera da sala hoje. Cara, a gente tem uma grande possibilidade aí, né? Ou desse preço realmente ficar enrolando aqui numa região de média móvel de 200 retração de 61.8 aqui do dia, ele ficar lateral aqui e a gente vê uma média móvel de 20, né, passando para baixo do preço, dando suporte para ele. E aí quem tentou vender aqui não ia conseguir ter êxito na venda, porque o rompimento da média móvel de 200 é uma das coisas mais difíceis que tem da gente operar no mercado. Não é fácil, tá? A gente tem que ter atenção aos mínimos detalhes, né? Num pullback de pós-rompimento, uma média móvel de 200. Ainda mais com a inclinação que essa daqui estava. Então não era nada fácil. E eu ainda comentei, né? E aí, hoje também tínhamos o almoço aí da Febraban,
também, onde ia estar Roberto Campos Neto, Haddad, enfim, né? Eles iam dar um discurso que possivelmente ia chacoalhar o mercado, né? E eu comentei assim, galera, vender eu não vou vender porque a gente não conseguiu romper a média móvel de 200 ainda. Agora com essa média móvel de 20 passando por baixo do preço aqui, né, e montando pra gente aí, né, um ponto interessante com uma possível compra, até um movimento de repique aí do dia, né? Então eu optei por fazer uma operação na ponta da compra, mesmo sabendo que estava tendo aí discurso do Haddad, Roberto Campos Neto, lá na Febraban, né? E peguei essa compra aqui no contexto que ela estava alinhada com a média móvel de 200, a média móvel de 20 servindo de suporte. Então aqui teve um start da operação, aí o stop morava na mínima do 48, ele veio aqui, entregou 200 pontinhos e voltou para a região de break-even, a única compra do dia. Olha que loucura. Então pegamos a única compra do dia, conseguimos 200 pontinhos aqui dentro do índice e a operação voltou e me tirou no break-even. E claro que isso foi o momento que eles estavam discursando lá, né? Mas enfim, estava alinhado com o meu operacional, enxerguei a possibilidade e resolvi acreditar, né, na leitura gráfica, né? Então, operação excelente no meu ponto de vista aí, tá? Pegamos 200 pontinhos e saímos. Após isso, começou novamente os discursos lá, né? Não, que agora vai, que agora não vai. Já tínhamos cravado o terceiro alvo, então eu não preciso mais aqui dessa projeção e comecei a trabalhar com esta projeção aqui, galera. Este topinho com esta mínima está aqui, tá? Deixa eu colocar aqui até em vermelho aqui, mais forte, destacado. Vermelho, espessura 2. E aqui estávamos trabalhando já com essas projeções aqui, até que o preço acelerou na ponta da venda novamente. Eu não preciso nem mais dessa retração aqui do dia anterior, que se perdeu 61.8, meu chapa. Já era, bacia das almas. E aqui percebo que eu já tinha encaixotado esse índice aqui para mim ficar com muita atenção nessa região, para mim não ficar girando aqui dentro, não tem porquê. Mas a partir do momento que ele rompeu, a gente diminui o tempo gráfico, a gente vem para um gráfico de 2 minutos, olha que pivôzinho perfeito nessa região de mínima. E aí aquele cara, e aí teve que o operador pensar assim, mas já caiu muito, não vai cair mais. Meu amigo, nunca duvide que da capacidade que o gráfico tem em surpreender. No começo do dia, eu ainda comentei com a galera, eu não duvido nada do índice devolver tudo que ele fez ontem, fechar bem próximo da mínima. E aqui realmente foi a pá de cal, né? Onde o preço veio, deu uma acelerada, pullback na mínima do caixote, tem start, tem stop, stopzinho de 300 pontos, ele acelerou rapidamente em 10 minutinhos até a mínima do dia, entregando mais de 500 pontos para os operadores aqui da sala. Parabéns demais, né? Acredito que só eu praticamente peguei essa compra aqui na sala. A galera foi um pouco mais conservadora, mas esperaram aí das 9 horas da manhã até as 14 horas praticamente, que foi a hora que acionou a operação aqui. E aí, em questão de 8 minutos, né, conseguiram aí praticamente seus 500 pontos. Cara, parabéns demais. É uma disciplina de samurai que a gente tem que ter. Samurai. A gente tem que ser profissional. E não importa o que vão te falar, que day trade é compra e venda, isso, aquilo. Não, day trade é você ser profissional. É um mercado mega disputado, mega difícil, onde só quem tem disciplina consegue ganhar dinheiro. É por isso que tão poucas pessoas conseguem ganhar dinheiro, porque poucas pessoas têm disciplina, poucas pessoas fazem o que tem que ser feito. A maioria das pessoas preferem fazer o que elas querem, e quem faz o que quer é criança, um adulto faz o que tem que ser feito, né? Então, parabéns demais aí para os operadores aqui da sala, onde em 8 minutos conseguiram resolver o dia. Mas não foi em 8 minutos, foi em 5 horas de espera. Então, parabéns demais. E só para constar, cravou terceiro alvo aqui, tá? E segue caindo aí, agora chegando na retração de 50% aí do semanal. E, cara, se o mercado tivesse continuação aí, ia ser um belo período de queda aí, né? Vamos ver como é que vai fechar ainda o dia de hoje, tá? Então esse foi o nosso dia aqui dentro do índice, tá? Peguei uma compra aqui de 200 pontos e depois aí o mercado apontou uma venda pra gente, onde a gente conseguiu pegar rapidamente 500 pontos e o mercado continua caindo até agora aí, né? Mais de 1.500 pontos aí a partir do nosso ponto de entrada, né? E por que eu falo isso? Porque depende muito da condição de cada um, né? Temos operadores que conduzem pela 9, temos operadores que conduzem pela 20. Se o cara está conduzindo pela 20, está no trade ainda aí, onde em linha reta o preço caiu aí mais de 1.400 pontos. Então, parabéns demais para vocês, operadores, tá?
Agora vamos para o dólar. O dólar, ele tá numa região de desgraçolândia, né? Não está fácil de operar dólar e eu realmente entendo a complexidade. Só que agora ele está tentando romper essa desgraçolândia, né? Tivemos aí a tentativa aqui, né, no começo do mês aqui, né, no meio do mês aí, ele voltou, entregou o movimento, encontrou suporte na sua região de médias e agora tenta trabalhar fora dessa região de caixote aqui. Vamos ver o que vai acontecer, tá? E aí, hoje, dentro do gráfico de 5 minutos, o mercado, ele abriu... O dia de ontem, na verdade, foi um caixote. A gente pode observar aqui que o mercado teve uma amplitude de 40 pontos no dia de ontem, então não foi para lugar nenhum, tá? O mercado, ele abriu aqui ainda dentro do dia de ontem, né? O mercado abriu bem morno. Venda não tem como eu vender, porque a saída de menor resistência aqui, né, seria, sim, talvez, na ponta da venda, mas a gente tem aqui a região de médias móveis embolada, e nem só isso. Ajuste, que é um ponto importantíssimo do dólar, e mínima do dia anterior. Então não tem como eu vender se ele não limpasse todo esse movimento aqui para baixo, né? E montasse um pullback aqui. Não aconteceu em nenhum momento. A menos que alguém foi precoce e quis vender rompimento. Aí vendeu, se fudeu, né? O que nós optamos por fazer aqui? Vamos esperar o mercado se decidir. Colocamos o caixote aqui e beleza. O mercado, ele rompeu esse caixote aqui no começo do dia. A gente vem para um gráfico de 2 minutos aqui para a operação ficar mais clara. E a partir do momento que ele rompeu o caixote, ele montou assim um pivôzinho arriscado, porque a gente está falando do rompimento da média móvel de 200, né? Porém técnico aqui. E aqui tivemos operadores que entraram nessa operação. Ela até deu uma bombadinha inicial, aí depois voltou. Não, em nenhum momento, né, estopou a operação, né? Aí deu um calorzinho e depois se entregou um movimento de alta. Deixei marcado aqui porque tivemos operadores que pegaram essa operação, né? E depois o mercado ele ficou morno, galera. Ele ficou morno, meio morto. Até achei que talvez ele fosse devolver. Eu comecei até a ficar de olho para uma possível venda alinhada com a média móvel de 200. Mas acontece que aí a gente começou a entrar num conflito de tempo gráfico. Que no 60 conseguimos romper aqui a média móvel de 20 períodos. Rompemos a média móvel de 20 períodos. Opa! Né? E aí ele veio para fazer um pullback nessa região. Então uma venda estaríamos alinhado com a 20, mas pelo movimento de price action, a ação do preço, tinha tudo para ser um teste nessa região do caixote, continuava bombando na alta, né? Então eu não queria, né, ter os 5 minutos me apontando uma venda e os 60 me apontando uma compra, né? Eu tenho que estar alinhado com os tempos gráficos. Até que a gente volta pro gráfico de 5 minutos e a gente começa, a gente tem que esperar, cara, esse mercado se alinhar. E o mercado veio aqui após romper essa média móvel de 200. E o mercado ficou cansado aqui até chegar à média móvel de 20 e jogar esse preço para cima. Observem que ele até tentou perder a sua média móvel de 20 períodos aqui nesse movimento, mas entrou pressão compradora. E aqui nesse momento a gente vai para um gráfico de 2 minutos para vocês entenderem o quão técnica foi essa operação. Não é uma simples compra, é uma compra com 60 alinhados, 5 alinhados e 2 minutos alinhados. E aí a gente vê que esperar e ter a paciência e ser profissional pode te entregar assim, resultados excelentes. Não é garantia de nada, tá? Que isso daqui poderia ter dado stop também. Mas a partir do momento que a gente tem todas as médias móveis alinhadas, tá? E aqui essas médias móveis aqui, a gente pode pegar aqui a média móvel cinza aqui, pontilhada, que é a de 50 do gráfico de 2 minutos, que aproximadamente é a de 20 do 5. A gente observa que ele tentou perder esta região de média móvel de 20, o preço não conseguiu, passou para cima de todas as médias agora, testou essa região aqui, veio e acionou um pivôzinho. Esse pivô não é um simples pivô, é um pivô mega alinhado no gráfico de 2 minutos, é um pivô alinhado com 5 e é o pivô pegando o movimento de impulsão do 60 para romper o pivô. Então aqui sim eu acreditei nessa compra, porém ela não gerou explosão inicial, né, que eu estava esperando. Então aqui a operação enrolou, ela veio para dar minha parcial, fiquei na pedra, e aí a partir do momento que eu fiquei na pedra, cara, coloquei a minha ordem no 0 a 0, ainda enrolou mais um pouquinho e me tirou no break-even. Mas confesso para vocês que o movimento que eu esperava era muito mais explosivo, ele vinha aqui acionar e jogar para cima.
Ele enrolou mais um pouquinho, mas depois veio aqui, teria entregue, né, seus 15 pontinhos aqui, não teria ameaçado o stop, né, seria uma operação extremamente vitoriosa. Mas enfim, saí no 0 a 0, né, optei por proteger meu capital e saí no 0 a 0. E após isso aí a gente, né, volta aí para Febraban e aí começam os discursos de lá, discursos de cá, né, e aí a gente vê esse movimento de explosão, que era o que eu esperava aqui, né, o mercado vem e explode na alta. E aí a gente vem para um gráfico de 2 minutos e após rolar esse movimento de explosão, a gente faz o quê? Pô, ele tem que limpar essa consolidação para cima. Limpou toda essa consolidação, esse sofrimento que está sendo aqui o mercado aqui, limpou. E aí a gente profissionalmente vai, espera, né, um momento de euforia passar e a gente vê como que o preço vai se comportar nas regiões de média móvel. Até que a gente vem aqui no movimento de explosão, né? O movimento explodiu, ele corrigiu e a gente pega o candle 147 como candle referência. Ele fez uma regressão por toque aqui. E aqui eu falei para a galera da sala, galera, compra consciente, tá? Então tem start no rompimento da sua máxima, stop na mínima e segue a ponta compradora. O preço rapidamente explodiu aqui, entregou aí 10 pontinhos rapidamente, onde eu até auxiliei em possíveis conduções aqui na sala aqui. E o preço continuou no seu processo de explosão. Eu peguei meus 15 pontos aqui, que é o que eu busco, assim, né, para resolver o meu dia. E ele foi e entregou mais uma excelente pontuação, onde me entregou 20 pontinhos aqui nessa operação. E eu optei por, depois que o preço veio e rompeu esse movimento de pivô, eu tirar os meus contratos do break-even e fazer a defesa do preço nessa região. E aí ele veio aqui me tirando do break-even e entregou mais um belo movimento de alta. Mas não tem problema nenhum. 20 pontos no bolso numa sexta-feira é maravilhoso, né? Parafraseando, né, o mestre Zedok, ele, quando fez a participação aqui na sala, ele até comentou uma frase que ele gosta muito, né? O céu dos incontentáveis é o inferno. Então 20 pontos numa sexta-feira, porra, cara, melhor que isso, só 2 disso, né? Mas também foi um dia onde a gente teve que ter 5 horas de espera para conseguir pegar uma operação limpa dentro do nosso operacional. Né? Se a gente for pegar a linha reta a partir do nosso ponto de entrada, aí a gente está falando aí de 34 pontos em linha reta, né? Se você fazer uma condução pela 9, 34 pontos, mas tá bom, me contento com 20 pontos, né? Esse movimento inicial aqui de explosão entregou 23 pontos, dos 23 pontos eu consegui capturar 20 pontos, né? Esse aqui já é os alvos do 60, eu projetei o pivô, porque ele rompeu os alvos do pullback, né? Então aqui já é os alvos do pivô projetado aqui, tá, galera? Então, expansão, correção e expansão. Aí jogou o mercado lá no seu alvo de 100%, tá? Mas antes disso daqui, os alvos eram esses, né? Onde ele rompeu aí seu terceiro alvo e é por isso que eu estou projetando agora o movimento de pivô, tá? E este foi o nosso dia aí no dólar futuro, tá, galera? Um dia de paciência e espera, como o dólar vem exigindo, mas é como tem que ser todo santo dia. Se você tiver que sentar aqui na frente do gráfico, você tem uma janela operacional, por exemplo, qual que é a minha janela operacional? Até sair o ajuste do índice, né? Saiu o ajuste do índice e eu saio da frente da tela, né? Se eu não conseguir resolver o meu dia até a hora que sair o ajuste do índice, cara, muito dificilmente eu vou conseguir resolver ele depois. Então, né, eu tenho essa janela operacional. Agora, se você ainda trabalha, tem seu trabalho e tenta conciliar o mercado, mesmo assim você tem que ter sua janela operacional. Não adianta você ficar alt tab, não, agora compra agora. Não, se concentra no gráfico. Espera, né? Espera, tem disciplina que eu garanto para você que vale muito a pena. Vale muito a pena, a disciplina te leva a lugares incríveis. Beleza? Então, galera, mais um diário de trade entregue para vocês aí. Eu espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso, que vocês tenham conseguido surfar a bela tendência do índice e tenham tido a paciência que o dólar vem exigindo para vocês não terem se arrebentado, tá? Então, um forte abraço a todos, um excelente final de semana, descansem, estudem, né? Segunda-feira o mercado tá aí como se nada tivesse acontecido. Você vai dormir hoje, você vai perder toda a sua consistência, porque a consistência não é uma coisa que tu conquista uma vez e é sempre tua, não, ela é um estado de espírito. Então, a partir do momento que você dorme, você perdeu é que nem banho, tem que tomar todo santo dia, tá? A sua dose de consistência. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!